Perfeito, então começou a gravação. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar o capítulo 1 do livro de Cálculo Integral Diferencial, volume do Stewart. Hoje a gente entra nas funções exponenciais, fechando esse capítulo que é sobre as funções principais, né? Então, uma função do tipo f de x é igual a 2 elevado a x é a função exponencial, onde x é o expoente, né, nesse caso. Em geral, uma função exponencial é uma função da forma f de x é igual a elevado a x, onde a é uma constante positiva, pode ser qualquer número, como por exemplo o 2, e x seria essa função exponencial. Se x for igual a n, né, ou seja, um número inteiro positivo, então o produto, né, de vários n fatores, seria a elevado a n. É aquela propriedade que a gente mantém a base do exponencial e soma os expoentes. Quando você tem a mesma base. Nesse caso, a base é a, né? Então, vamos pegar algumas outras opções que a gente tem de exponencial, né? Se o x for igual a zero, a gente tem a elevado a zero. Qualquer número com expoente zero é igual a 1. Se x for igual a menos n, né, como n inteiro e positivo, a elevado a menos n é como se é equivalente a 1 sobre a elevado a n. Né? Então, na hora que a gente passa para o numerador, esse a elevado a n, ele passa com sinal negativo. Se x for um número racional, né, então um valor qualquer, né, uma fração, x vai ser igual a p sobre q, onde p e q são inteiros. E o q sempre tem que ser maior do que zero, porque senão a gente vai ter um expoente que tende a infinito, né, se esse aqui explodir. Então, a elevado a x, que é nosso expoente, é igual a elevado a p sobre q, né, se for um número racional. P é o que a está elevado, a potência que ele está elevado, e q é a potência da raiz, igual está aqui demonstrado. Né? Então, uma outra forma de escrever, né, seria escrever o P do lado de fora da expressão, né, nesse caso. Um exemplo aqui, qual o significado de A de x se x for um número irracional? E qual que é o significado de 2 elevado à raiz de 3 ou 5 elevado a π? Vamos tentar ver essas opções, né? O que acontece se x for irracional e qual que seria o significado se a gente tiver uma raiz, 2 elevado a uma raiz de 3 ou 5 elevado a π. Se eu não me engano, não, são números diferentes, né? No caso daqui, raiz de 3, né, vai dar próximo de 1,7, e 5 elevado a π é 5 elevado a 3,14, 126, então não é um número inteiro. E aí, se no caso dele não ser inteiro, ou no caso dele não ser racional, qual que seria o significado, né, disso? Então vamos observar o gráfico de y elevado a 2x, nos pontos em que x é racional. Então todos esses pontos que a gente está vendo aqui, seria para x racional, que é o que seria existente, né? Queremos aumentar o domínio de y2x para incluir tanto os números racionais quanto os irracionais. Existem buracos no gráfico correspondendo aos valores irracionais de x. Então, esses buracos que estão aqui, que a gente não está vendo o ponto, é porque seria um x irracional. Né? Queremos preencher os buracos com a definição de que f de x igual a 2 elevado a x, onde x pertence aos reais, de tal modo que f, né, que essa função, seja uma função crescente, ou seja, um número posterior seja sempre uma imagem maior do que o anterior. Isso aí a gente já consegue ver. Né? Uma vez que o número irracional, raiz de 3, ele está entre 1,7 e 1,8, né? Então é 1,72, teria que ver na calculadora, mas ele está entre 1,7 e 1,8. Então a gente deve ter que 2 elevado a raiz de 3 tem que estar entre 2 elevado a 1,7 e entre 2 elevado a 1,8. Assim como esses números, né, estão menor, intermediário e maior, se a função é crescente, 2 elevado a esses números também vai fazer com que esse número seja menor do que esse e esse seja menor do que esse. Ou seja, 2 elevado a raiz de 3 está entre 1,7 e 2 elevado a 1,8. Sabemos que 2 elevado a 1,7 e 2 elevado a 1,8 significam, pois são números racionais. Analogamente, podemos usar as melhores aproximações. Então, a gente tinha aqui, ó, que raiz de 3
se a gente fosse aproximar um pouco mais próximo do valor real da raiz, né, ela seria 1,73 e não 1,7, e pela direita seria 1,74, né, o próximo número. Se a gente ganhar uma casa decimal, então imagina que, ó, vindo a cada linha para baixo, eu estou aumentando uma casa decimal de precisão, né? E igual vale para a função raiz de 3, 2 elevado a raiz de 3 também. Então, quanto maior o número de casas que eu coloco aqui, ó, mais próximo do número 2 elevado a raiz de 3 que eu estou. Tanto para o próprio valor de entre 1,73 e 1,74, né? Dá até para ver aqui, né, que na verdade é entre 1,732 e 1,733, né, quase, quanto para 2 elevado à raiz. Então a gente pode mostrar que é um número maior, exatamente um número maior que todos os números. Então, 1,7, 1,73, 1,732, cada um desses está mais próximo de 2 elevado à raiz de 3, né? Mas é sempre um número um pouco maior do que os demais. Então, se eu for olhando, à medida que eu aumento uma casa decimal, eu ganho um número um pouco maior. E também, se eu vou aproximo pela direita, um pouco menor que todos os números. Então, igual pela esquerda, o número é cada vez maior, pela direita, o número fica cada vez menor, né? Então, ó, vindo por um limite ao lado esquerdo de 2 raiz de 3, o número fica cada vez maior. Vindo pelo limite à direita, né, nesse caso, fica cada vez menor. Então, cada vez maior, cada vez menor, né? É o que está escrito aqui. Então, a gente define que 2 elevado à raiz de 3 será esse número. E qual que é esse número? Então, usando o processo de aproximação anterior, a gente calcula com 6 casas decimais. Então, usando aqui, ó, com o maior número de casas decimais, ó, 1,73205, 1,73206. Olha para você ver. A diferença agora entre eles é na 1, 2, 3, 4, na quinta casa decimal, que um é 5, o outro é 6. Mas se a gente calcular essa raiz agora com esse número de casas decimais, a gente vai estar no número mais próximo possível de 2 elevado à raiz de 3, que seria 3,321997. Então, a gente pode definir que 2 elevado a x, né, ou qualquer número elevado a x, se a for maior do que 0, onde x é um número irracional qualquer. Então, a gente pode definir isso. A figura 2 mostra todos os buracos da figura 1 preenchidos para completar o gráfico. Então, aqui seria somente com números racionais, e aqui seria com qualquer número real, né? Então, aqui é somente com números inteiros, e aqui seria com qualquer número em fração. Vocês entenderam a diferença? Com números inteiros, a gente teria esses pontinhos. Com todos os números reais, a gente teria essa linha contínua. Tá? O gráfico dos membros das famílias das funções estão nessa figura para vários valores de base A. Então, o que a gente observa aqui, né? Todos os gráficos passam pelo ponto 0, 1, né? Então, é 0 no eixo Y, né? Na imagem, e 1 no domínio. Todos os pontos passam por esse ponto. 0, 1, desculpa. 1 na imagem, né? E 0 no domínio. Porque A elevado a 0 é igual a 1 para qualquer A diferente de 0. Então, como o expoente 0, né, A elevado a 0 dá 1, todos eles passam por esse ponto. Outra coisa é que a função exponencial cresce mais rápido à medida que A fica maior. Então, para A igual a 1, ó, ela não cresce. Para 1 igual a 1,5, ela tem um crescimento. Para A igual a 2, a inclinação aumenta. Então, o crescimento aumentou. Para A igual a 4, aumentou mais. Para A igual a 10, aumentou ainda mais. É isso que está dizendo aqui. Existem 3 tipos de função exponencial. Então, aqui a gente pode separar 3 tipos de função de y igual a de x. Nós vamos falar de cada uma delas. A primeira é entre 0, com A entre 0 e 1. Ela nem está representada aqui, ó, está do lado de cá. Ó. Entre 0 e 1, a gente tem essas à esquerda aqui. Ó. Meio elevado a x e 1/4 elevado a x. Né? Nesse caso, a função exponencial decresce. Reparem que quando o expoente, quando a base é uma fração, ela decresce. Ela está vindo daqui, ó, à medida que o x aumenta, o domínio aumenta, ela está indo para um valor menor. Então, esses 2 exemplos de A em fração, né, que a gente está vendo aqui, eles caem à medida que x aumenta. Então, a função ela é decrescente. Se A igual a 1, ela é uma constante. Essa
essa reta aqui laranja. E se A é maior que 1, ela cresce. Então, se A for maior do que 1, nesse caso, 4, 2, 1,5, a gente vê que a função, desde aqui do menos infinito, né, ela só cresce à medida que x aumenta. Os 3 casos estão ilustrados abaixo. Então, quando é fração, a gente tem uma função que cai, né, que decresce. Quando é igual a 1, a função fica constante, a função é exponencial. E quando a base A é maior do que 1, ela é crescente. Então, essa aqui seria a ilustração de todas as famílias de funções exponenciais que a gente tem, né, com A em fração, inteiro ou maior do que 1. Observe que para A diferente de 1, a função exponencial tem domínio real e a imagem que vai de 0 até infinito. Então, nosso domínio pode ser qualquer número real, né? E a imagem, ela está indo de 0 até o infinito para cima. Né? Nos 2 casos aqui, né? Com A fracionado e com A maior do que 1. Uma vez que 1 sobre A elevado a x é igual a A elevado a menos x, o gráfico de 1 sobre A elevado a x é a reflexão do gráfico de y igual a x em torno do eixo y. Então, vocês lembram que a gente viu que, né, quando a gente tem um negativo na função x, a gente espelha, né? Dependendo, a gente viu aquelas funções de espelhar, a função de refletir. Então, ao colocar um negativo no expoente, seria essa simetria, né, de reflexão. Então, se a gente comparar, né, nesse caso, o da esquerda com o da direita, é simplesmente uma reflexão em torno do eixo y. Então, se eu girar, espelhar, né, esse 0, 1 invertido, eu tenho a função de k. Seria essa relação de simetria que elas têm. Então, a gente vai para a propriedade dos expoentes. Se A e B, né, foram números positivos, e x e y, ou quaisquer números, então valem essas propriedades. Então, a propriedade principal, né, se a gente tem um produto de 2 expoentes com a mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Então, A elevado a x vezes A elevado a y é A elevado a x mais y. A mesma coisa para subtração. Então, se eu tenho um expoente, uma base A elevado a x dividido por A elevado a y, eu tenho que, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, ficou A elevado a x menos y. Vocês estão conseguindo ler essa parte aqui de cima ou está pequenininho? Ou dá para ler? Hã? Dá, né? Dá para ler, dá para ler. Tá. Porque esse aqui eu copiei do livro, talvez ficou pequenininho o texto. A outra propriedade é, se você tiver, então, A elevado a x e esse conjunto elevado a y, eu posso fazer o produto de x com y e manter a base. Então, fica A elevado ao produto de x com y. E se eu tiver A e B, o produto de A e B dentro de parênteses elevado a x, eu posso fazer aquela distributiva. Então, é como se fosse o A elevado a x vezes o B elevado a x. Tá? Essas propriedades acabam sendo usadas para simplificar. Então, agora, se x e y forem números racionais, né, então essas propriedades são bem conhecidas da álgebra elementar. Pode-se demonstrar que elas permanecem verdadeiras para os números reais arbitrários de x e y. Tá? Mas aí a gente não vai fazer essa prova. Então, vamos fazer um exemplo aplicando nessas funções, né? Esboce o gráfico da função y igual a 3 menos 2 elevado a x e determine seu domínio e a sua imagem. Né? Qual que seria, né, os valores que a gente pode substituir em x, que é o domínio, e quais são as imagens em y que são geradas. Então, primeiro a gente vai escrever essa função. Então, para fazer isso, a gente pega a função y igual a 2 elevado a x, que tem essa cara, e para encontrar o negativo dele, né, para o sinal menos que tem aqui, ele faz o menos, ele reflete apenas os valores na direção y. Em x eu não mexi, eu estou mexendo em y. Então, ao botar um menos, a única coisa que acontece é que o gráfico reflete no eixo x para baixo. Então, daqui para cá, eu fiz aquela propriedade de simetria. Agora, o que eu preciso fazer? Né? Subtrair. Né? Vai entrar 3 no valor. Então, quando o meu x for 0, vamos imaginar assim, quando o meu x for 0, isso vale 1. E meu y tem que ser 2. Então, essa curva tem que passar em y igual a 2 para x igual a 0. Então, ela vai ser deslocada para cima de 3 unidades. Então, para representar esse gráfico,
né, eu subo esse gráfico 3 unidades para cima por causa desse 3. E esse seria o gráfico final que foi pedido. Agora, qual que seria, né, o seu domínio e a sua imagem? O domínio é quaisquer números reais, pode entrar, e a imagem é de menos infinito até 3. Né? Então, você pode vir de menos infinito, nesse caso, com uma função, tá vindo de cá, né? Você pode vir de menos infinito para o valor de x, que aí ele vai ser um número, na verdade, né, que está vindo pela esquerda, né? Menos infinito. E aí, na hora que ele for chegando para x grande, ele converge, né? Ele vai para x igual a 3, né? Opa. Ele vai para o seu limite do valor de y. Então, a gente está vindo aqui, né? Que a imagem, né? Está vindo de menos infinito, daqui de baixo, vindo até o máximo de 3. Tá bom? E o 3 aconteceria quando a gente tivesse um x muito pequeno, né? Fazendo com que esse segundo termo tende a 0. E aí, quando esse termo tende a 0, y tende a 3. Então, a imagem é entre menos infinito, vindo de cá, até 3. A aplicação das funções exponenciais, tá? Que a gente viu agora. Então, ela pode ser usada em modelos matemáticos da natureza e da sociedade. A gente vai indicar como elas surgem na descrição do crescimento populacional e decaimento radioativo. Então, esses são os dois exemplos que a gente vai usar. Isso é para crescimento populacional de inseto, de gente, do que você quiser, de uma coluna de bactérias. Lógico que cada um vai ter uma taxa diferente. E o decaimento radioativo é a meia-vida, né, dos elementos que podem ser instáveis ou não, dependendo de como é que você pega. Por exemplo, uma forma de você saber a idade de um fóssil, de qualquer material que seja orgânico, é você medir o carbono 14. O carbono 14 ele tem uma meia-vida, ou seja, um decaimento radioativo. Eu não sei de cabeça aqui, talvez seja 5.000 anos, 6.000 anos, eu não lembro exatamente o número, que a cada período ele cai para metade o número de carbono 14 que tem, que é uma porcentagem pequena de um material que tenha carbono, né? Então, com a porcentagem desse carbono 14 em relação ao carbono total, você consegue mensurar a idade de alguma coisa orgânica que você pegue, né? Então, o mais famoso que tem aí do caso, mais famoso, é que eu acho que eles pegaram o Santo Sudário, né? E viram que ele pelo teste de carbono 14, ele é mais ou menos contemporâneo à idade, né? Ou período que Jesus deve ter nascido. Outra coisa, a gente vai considerar primeiro uma população de bactérias em um meio homogêneo, depois a gente vai tomar amostras da população em certos intervalos, que a população dobra a cada hora. Então, a gente vai pegar intervalos de tempo, né, que a população dobre a cada hora. Então, vamos montar esse problema. Então, se o número de bactérias no instante t é a população no tempo t, onde t é medido em horas, e a população inicial for 1.000, então a gente falou que a população inicial no tempo zero é 1.000, e que a população dobra a cada hora. Então, no P de 1, ou seja, no de 1 hora, a gente tem 2 vezes a população de 0, que é 2 vezes 1.000. No tempo de 2 horas, a gente tem 2 vezes a população no de 1 hora, porque a população está dobrando. Então, a gente tem 2 elevado a 2, né, vezes 1.000. 3 horas, 2 elevado a 3 vezes 1.000. E, numa forma geral, então, a gente vê que a função exponencial que representa o crescimento dessa bactéria é qual? A população aumenta no tempo em horas, de tal forma que é 1.000 de população vezes 2 elevado a t. Então, essa seria a expressão que representa esse crescimento. Então, com isso, a gente poderia estimar, por exemplo, qual que é a população de bactérias daqui a 10 horas, 15 horas, fora do período que a gente estaria ali contando, né? Então, essa função população é um múltiplo constante da função exponencial, que é y igual a 2t. Logo, ela exige um crescimento rápido. Sob certas condições, espaço e alimento e ausência de doença, esse crescimento exponencial vai ser típico do que acontece na natureza. É lógico que na vida real, igual ele falou, né, pode faltar alimento, faltar oxigênio, alguma propriedade que essa bactéria precise nesse crescimento e acaba diminuindo essa taxa dela final. Mas se isso não for um problema, né, dependendo do ambiente que ela tiver, ela vai realmente se comportar dessa forma. O que pode ser dito sobre a população humana?
Então, os dados da população mundial do século XX estão expostos. Então, a gente tem aqui de 1.650 milhões de pessoas, né, no tempo igual a zero, aí tem que ver aqui, né, até o tempo de 110, que teria uma população de 6,8 bilhões de pessoas. Então, a gente começou com 1 bilhão e 600 no tempo zero, e no tempo 110, 6 bilhões e 870. Agora tem que saber se isso é ano, meses, vamos ver. Esse é o diagrama de dispersão para o crescimento populacional mundial. Então, eu imagino que é população do século XX, então aqui deve ser 1900, vindo até 2010, né? Imagino. Então, em 1900, tínhamos 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, e agora, né, em 2020, está até aqui, não, 2010, né? Nós teríamos 6 bilhões de pessoas. E aí, o que a gente pode olhar aqui? Que é um crescimento exponencial. Ó. Ao fazer esse diagrama de dispersão, a gente vê que ele cresce com um formato exponencial. Então, como que eu poderia resolver agora esse problema? Eu poderia usar um programa gráfico. Eu vou falar disso, eu passei até uns exercícios para vocês, que vocês vão ter que fazer alguns ajustes de curva. Né? Depois a gente pode ter uma aula sobre como fazer o ajuste. Porque uma coisa é você escrever a função e ver como que ela está na calculadora que a gente viu lá, na calculadora do GeoGebra. Outra coisa é você ter uma dispersão, que é essa distribuição de pontos, e aí você fitar uma equação de acordo com o modelo que você acha que ela comporte. Aí você tem que escrever qual que é o tipo de equação, e através de mínimos quadráticos, possivelmente, né, que é o menor desvio quadrático da função que você quer escolher, o desvio desses pontos, ela vai achar uma função que fite. Então, o padrão sugere um crescimento exponencial. Então, se a gente usar uma regressão exponencial por mínimos quadrados, a gente obtém o seguinte modelo exponencial. Então, a gente conseguiria fitar esses dados. Tá vendo? Modelo exponencial para o crescimento populacional. Então, fitou. Se ele fitou, tem que ter uma equação para isso. A equação fitada foi a população, ela é igual a, nesse caso, né, ficou aqui 143.653 vezes 1,01395 elevado ao t, onde tempo igual a zero corresponde a 1.900, então acertei lá atrás, né, e tempo igual a 110 é 2.100. Então, o período de crescimento populacional lento, né, que diz que foi mais lento aqui, entre 1930, depois parece que ele aumenta um pouco, né, mas aqui nesse início ele é mais lento, tem a ver com as guerras mundiais e com a depressão dos anos 30, que matou muita gente. Eu queria dar uma pausa aqui só para mostrar isso para vocês. Acho que é interessante. Eu vou abrir um programa que é o Origin, mas existem outros programas que são gratuitos, só para vocês entenderem essa parte do fit. E aí a gente pode colocar aqui, eu vou colocar aqui os valores da tabela, a gente pode fazer esse ajuste aqui ao vivo, para vocês tentarem entender. Então, eu posso colocar aqui em X, ele colocou a população, unidades está em milhões, e, desculpa, no eixo Y, né, ele fez isso, e no eixo X, ele colocou tempo, sendo em anos, né, só que aí ele começou o zero sendo 1900, né, então aqui seria 0, 10, 20... Não vou colocar todos os pontos não, tá? Até 100 tá bom, né? 50, 60, 70. Então, eu tô colocando os dados da tabela, tá? Aqui, 80, 100. Volta o 110, já tá aqui. Deixa eu ver, talvez no livro eu consigo tirar do PDF do livro direto a coluna, sem precisar digitar. Vamos achar ele aqui. Aqui, ó. Ah, vai dar. Então, eu posso pegar essa coluna já de uma vez aqui, que é mais fácil, né? Vou pegar daqui, copiar. Perfeito. Então, tá aqui os valores. Vou aumentar aqui para vocês verem. Então, tá aqui os valores da tabela. Eu vou fazer o diagrama de dispersão, tá? Que seria plotar esses dados, scatter aqui, né? Scatter. Então, tá aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vocês conseguem ver? Então, tá aí o diagrama de dispersão da população em milhões por tempo em anos, sabendo que o 0 é 1900 e o 110 é 2010. Aí, na hora que você for fazer um ajuste, então eu vejo que o comportamento é exponencial, você vem aqui em análise,
E aí você pode usar lá um fit linear, fit, né? Posso fazer um linear, posso fazer um polinomial, posso fazer de qualquer, posso simular, então eu quero fazer do tipo exponencial. Aí eu posso abrir, por exemplo, o diálogo aqui, para ele me mostrar as equações que tem. Eu poderia até escrever as minhas próprias equações, né? Mas nesse caso eu posso vir aqui, na minha função, nesse caso exato aqui, escolher uma exponencial, uma equação dela. Vamos ver a fórmula dela. Então, essa equação que ele está sugerindo é elevado a x menos a. Ah, mas eu não tenho um cara parecido com esse, né? Então, vamos procurar aqui outros formatos de exponencial. Aqui, ó, esse já poderia ser, mas eu quero uma que tenha um expoente aqui elevado, né? Ainda não. Poderia achar uma aqui, eu poderia escrever, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Vamos ver se tem alguma mais parecida com o que a gente quer. Ó, essa já está parecida, mas aí a gente vê que o nosso não é um sinal negativo. Ele seria um valor positivo. Mas não tem problema, porque nesse caso, né, faltou aqui também uma constante para ter aqui na frente, né? O ideal seria, vamos tentar ver se tem uma... Essa daqui, não, ainda não, porque ainda teria que ter um expoente elevado aqui. Essa é o ideal. Então vamos ver que essa função, ó, ela permite qualquer número aqui na frente, no lugar de A, qualquer número no lugar de B, que é o que a gente quer fitar, para saber a população inicial e saber como que é a taxa que ela está variando. Então essa função é a melhor para eu ajustar. Aí eu venho cá, então, e posso colocar como que seria, né, a minha fórmula está aqui, né, como que seria meu ajuste. E aí eu posso mandar ele fitar aqui no final. Então, deixa eu ver só uma coisa, tá certa a função, a fórmula está aqui. Então vamos adicionar essa função. Ah, nem precisa, já está ali. Então vamos mandar ele fazer um fit aqui. Aí ele fez o fit dos dados, tá vendo aqui, ó, a função foi fitada de vermelho. Deixa eu aumentar a espessura para vocês verem aqui. É só porque é rápido para fazer, eu acho que compensa. Aí, ó. Então vocês estão vendo que ela está um pouquinho mais grossa agora, bem parecida com o fit que ele fez, né? Porque em tese foi feito por mínimos quadráticos. E aqui no meio, ó, nessa caixa de diálogo, ele vai falar do modelo que foi feito e quanto que vale. Então repare aqui, ó, ele fez um ajuste de uma equação que é do tipo a exponencial de b vezes x, e ele deduziu o melhor valor para A e o maior valor para B. Vamos ver se bate com o do livro? O que o livro fez? Vamos entrar aqui no livro. Então, no ajuste que ele fez, ó, ele achou o valor que multiplica para o ajuste dele sendo de 143.653, esse valor. O nosso ajuste achou o valor de A, né, sendo 1.328. Então, ele achou já um valor diferente do valor dele. E a taxa, o B, né, ele achou sendo 1,01. E o nosso valor de B ficou sendo 0,015. Tá? Isso elevado a T. Então ele não deu exatamente os mesmos valores, apesar da função estar até bem parecida, né? Mas está parecida, mas não está igual. Né? Em tese era para dar o mesmo ajuste, tá? Não deu, mas ele achou um ajuste daqui, né? Que tem um fator próximo de 1, quer dizer que o ajuste experimental, o resíduo dele é muito pequeno. Né? Ele praticamente ajustou bem aos resultados. Mas isso é só para vocês terem uma ideia, né? Que você pode pegar uma equação, igual a gente pegou, e depois fazer um ajuste do que você quiser. Né? Se eu quisesse, por exemplo, fazer um ajuste polinomial, ele seria feito também. Tá vendo? Vamos colocar aqui para vocês verem. Vamos criar um novo workbook. Vamos colocar os mesmos dados, mas aí o ajuste tem que ter um significado físico, né? Por isso que não convém você fazer um ajuste aleatório. Então, colocando aqui os dados certinho, vamos plotar de novo em símbolo. Então, tá aqui os dados. Agora eu vou ajustar um outro modelo. Ó. Eu vou ajustar um modelo polinomial. E vocês vão ver que ele vai ajustar também. Mas qual que é o significado físico dele? Não vai ter nenhuma relação com o crescimento da população. Né? Então, tem que se pensar nisso também. Espera aí só um minuto, gente. Que eu vou ter que ir que estão me chamando, tá? Um segundinho eu já retorno.
Então, só para ilustrar, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só entrar aqui antes. O ajuste polinomial. Então, vamos fazer aqui uma análise polinomial com N graus, né? Então, igual da mesma forma do outro, né? Eu posso vir aqui e selecionar um polinômio de grau muito grande. Então, ele está colocando que o polinomial é de ordem 2. Vamos supor que eu coloco aqui ordem 8. Então, vai até x elevado a 8. Se eu der um OK, ele vai ajustar. Ó. E olha para você ver, ele ajustou perfeito os dados. Né? E eu vou ter lá x elevado B1, então olha lá, é B1 elevado a x, mais B2 elevado a x ao quadrado, mais B3 elevado a x ao cubo, mais B4 elevado a x à quinta. Você pode ajustar qualquer coisa, tá vendo? Ajustou perfeito aos dados. Vou aumentar aqui para vocês verem. Só que qual que é o significado físico disso? Nenhum. Né? Então, não é só ajustar os dados, é ajustar os dados numa função que você tem algum significado para você tirar disso. Alguma pergunta? Por exemplo, se usasse essa aí de polinômio, que no caso ele não vai fazer sentido, provavelmente num valor muito mais alto vai diferenciar muito do que se usasse uma forma mais correta, né? Pode ser até que os termos mais altos, ó, se a gente analisasse, não é que está errado, mas se a gente analisasse esse ajuste, ó, você vê que para termos mais altos é muito pequena a constante. Ó. Então, para o 8º grau aqui do polinômio, B8 vale 10 a menos 11. Então, na verdade, a contribuição dos expoentes altos, né, até 10 a menos 6 aqui, ó, até B6, não está nem entrando na contribuição, né? O valor que está multiplicando na frente é muito pequeno, né? Mas aí entra isso que você falou, né? Eu tenho uma equação que é uma equação de 6º grau, então vamos supor aqui que até o 10 a menos 4, B5 eu estou eliminando. Então, se eu fizesse uma de 4º grau, ela ajustaria bem também. Mas qual que é o significado físico desses Bs aqui, né? Dessas constantes? Nenhum, né? Assim, você pode tentar dar um significado físico para isso depois. O meu primeiro B tem a ver com essa particularidade dessa espécie. O meu outro B, então, mas é difícil você fazer isso. No caso do crescimento exponencial, não. Você já sabe que o crescimento do tipo exponencial, você pode colocar a sua bactéria lá, no caso, num potinho maior, esperar o dobro do tempo, que ele vai representar qual que seria o número da população nesse tempo posterior. Então ele vai representar de uma forma real o modelo do que acontece. Aqui não, você vai ter que descobrir os expoentes e ver, igual você falou, talvez no início funcione melhor grau mais alto e no fim funcione melhor grau mais baixo. Mas aí tem que achar o significado físico. Tá? Vou deixar nessa imagem aqui que eu vou só levar vou ter que levar isso aqui ali e já volto aqui para a gente continuar. A gente está essa parte do crescimento populacional. Então, a gente vai falar agora do número E. Tá? O que seria ele? Deixa eu entrar aqui. Só um segundo que eu só vou levar um trem ali e já volto. Então, dentre todas as bases para uma função exponencial, há sempre uma que vai ser mais conveniente para os propósitos do cálculo. Né? A escolha de uma base, né, que é essa base A, é influenciada pela maneira que o gráfico y igual a x cruza o eixo y. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Né, as duas funções. Eu tenho uma função 2 elevado a x e uma função 3 elevado a x. Né? O que né, influencia a escolha dessa base? Basicamente, ó, essa base 2 está cortando o eixo y no ponto 1 com uma inclinação de 0,7 e essa base 3 está cortando o 1 com essa inclinação de 1,1. Duas coisas para a gente lembrar aqui. Primeiro, que toda função exponencial passa por 1, porque exponencial de x igual a 0 tem que passar por esse ponto. E a gente viu que quanto maior a base, ou seja, 3 é maior do que 2, maior é a inclinação.
Se a gente tivesse com a base 10, a inclinação seria maior ainda, né? Então, a escolha da base influencia a forma que esse gráfico cruza o 1, se é com maior ou com menor inclinação, como é que a gente pode ver aqui nesse exemplo. Então, essa figura está mostrando as retas tangentes para esses dois expoentes, y igual a 2 elevado a x, y igual a 3 elevado a x, e como que fica a inclinação para o ponto 0, 1, que todos os expoentes vão ter. Se a gente medir os declives dessas retas tangentes, a gente descobre os valores de 0,7 e 1,1. No capítulo 3, que a gente vai ver ainda para essa primeira parte do curso, né, na primeira avaliação, a gente vai ver como que simplifica os cálculos se a gente escolhe como a base A, né, uma reta tangente que tem inclinação exatamente igual a 1. Ou seja, a gente escolhe uma base, ou seja, escolhemos uma base A, de tal forma que essa reta tangente, em vez de valer 0,7 ou 1,1, ela valha 1. Se ela valer 1, ou seja, vai ter uma correlação direta nessa base entre x e y, você vai simplificar, né, os cálculos que vão ser feitos. Então, essa que seria o ideal. Uma função natural exponencial atravessa o eixo y com uma inclinação de 1. Então, isso é o que a função exponencial faz, né, esse número e. Então, se eu tenho uma função y igual a e elevado a x, seria essa função onde a inclinação da função, quando ele passa pelo ponto 0, 1, é igual a 1. Todo mundo entendeu? A diferença, então, da base e para a base 2 e para a base 3. Vamos comparar ele, então. Então, existe o número e, que é denotado pelo caractere e. Não é i, tá? Essa notação foi escolhida por Euler em 1727. Acreditam que é porque o primeiro caractere da palavra exponencial. Por isso que ele escolheu E. Pode ter sido E do Euler também, né? Mas, em tese, eles acreditam que seja isso. E a gente pode ver nessa figura, né, o número 2 e 3 estão entre o valor de E. Então, a gente tem aqui, ó, em rosa, y é igual a E elevado a x. Se a base, em vez de E, for a base 2, está aqui na frente. Que a gente viu que corta o 1 aqui, né? O 1 do eixo Y com 0,7. Se ele tiver a base 3, que é o que está de verde, a gente viu que ele corta aqui com um ângulo de 1,1. Mas se ele tiver com a base E, ele vai cortar exatamente no ângulo de 1. Então, o que ele está constatando é que E elevado a x está entre 2 elevado a x e 3 elevado a x. Então, a gente pode ver, a gente vai mostrar, então, através da aproximação do limite desse E para a direita e para a esquerda, para próximo dele, que ele vale 2,7182. Ou seja, ele realmente está entre 2 e 3 e mais próximo de 3. Então, a gente pode chamar essa função exponencial elevada a x, e elevado a x, como sendo o exponencial natural. E ele vale 2,718. E toda calculadora tem esse botão para você usar essa função exponencial natural. Então, vamos fazer o gráfico de y igual a meio do exponencial natural de menos x menos 1 e falar qual que é o domínio e qual que é a imagem. Então, começamos com o gráfico do exponencial normal, né? Que seria exponencial da base e. E como a gente tem um sinal de menos aqui em cima, né? Quer dizer que ela vai ser refletida em x. Então, a gente reflete, né, essa função em x. E ela fica desse jeito. O próximo passo é dividir por 2. Então, a amplitude cai para metade. E depois deslocar em y de 1. Então, a gente vai ter que subir, descer, né, nesse caso, 1. Então, observe que a curva cruza o eixo y com a inclinação de menos 1 agora, e não de 1. Porque tem um sinal de menos aqui. Aqui era 1 de inclinação, aqui é menos 1. Agora a gente vai comprimir o gráfico virtualmente um fator 2, igual está aqui. Então agora ela não passa em 1, ela passa em meio, por causa dessa compressão. E por último a gente vai descer o gráfico de menos 1 para que seja representada a função. Então agora nesse novo gráfico, qual que seria o domínio permitido, né, para ele? Então, o domínio é todos os reais, que pode entrar no valor de x, mas a imagem que ele vai gerar no eixo y, né, vai ser de menos 1, que é quando x, né, está tendendo a infinito, esse número tende a 0,
até infinito, que é onde ele pode chegar para x muito grande. Então está ilustrado assim. Por que passa de meio ali? Não nenhum. Por que está passando por meio aqui, na esquerda? Isso. Por causa do fator meio que está multiplicando aqui, ó, na função. Até aqui, ó. Então, aqui a gente está fazendo ele por partes, né? Então, a primeira parte a gente está vendo o exponencial de e elevado a x normal. Aí, primeiro, por causa do menos que está aqui em cima no exponencial, ele foi invertido no eixo x. Aí a inclinação aqui, que era 1, virou menos 1. Agora a gente vai usar esse meio multiplicando todos os pontos em y por meio. Então ele vai reduzir o 1 para 0,5. Então por isso que ele saiu de 1 e veio para 0,5, por causa desse fator meio aqui na frente. Entendeu? Onde ele pega todos os valores da imagem em y e divide por 2. Então onde era 1 virou meio. Eu estava pensando como se estivesse elevando 1 sobre 2 ao x também, mas no caso ele só vai multiplicar o e elevado a menos x depois. Isso, exato. Você vai multiplicar o e elevado a x. Ou seja, todos os números de y vão estar divididos por 2. Se antes ele passava por 1, agora ele vai passar por meio. E o último seria aquele deslocamento que ele colocou de menos 1 na função, que quando x tende a infinito, y vai tender a menos 1. Então a gente desloca y, né? Ou seja, também quando x for igual a 0, é só fazer a conta aqui, né? Quando e elevado a x, o x for 0, que é onde ele corta esse eixo, a gente vai ter que esse valor vai ser meio, meio menos 1 é menos meio. Então ele tem que passar por meio, por menos meio, por causa desse deslocamento de menos 1 que ele colocou. Entendeu? Aí aqui está usando aquelas funções de simetria que a gente viu, né? Quando você tem um menos x, reflete em x. Quando você tem menos y, reflete em y. Quando eu tenho somando em x ou somando em y, você desloca em x ou desloca em y. Ô professor, e se o meio estivesse dividindo o e? Mas ele tá. Ah, ele tá dividindo aí? Só que ele não tá dividindo dentro do expoente, né? Ah, entendi. Ah, tá, entendi. Eu entendi o que vocês estão com dúvida aqui, né? Deixa eu tentar desenhar aqui. Se ele tivesse assim, né? É elevado a 2, elevado a menos x, né? É isso que vocês estão falando, né? Mas no caso ele está meio de e elevado a menos x. Então ele está multiplicando por meio todos os valores, né? De e elevado a menos x. Então quando e elevado a 0 é 1, vai ficar meio. Por isso que jogou para cá. Aí o que jogou esse gráfico para menos meio é porque ele não quer o gráfico de y igual a meio de e elevado a menos x. Ele quer o gráfico de isso menos 1. Então na hora que eu tiver o meu x igual a 0, que é nesse centro, né? Eu tenho que ter o meu y igual a menos meio. Então, para o y de 0 é igual a menos meio. Então, em vez de estar em meio, ele deslocou 1 para baixo para ficar em menos meio e satisfazer essa equação. Então, ele deslocou para baixo de meio. De 1, né? Desculpa. E aí aqui ficou sendo a condição onde ele vale menos meio. Em x igual a 0. Aqui está só desenhando a função usando aquelas simetrias que a gente viu, né? Agora sim, se fosse dessa forma, aí já é outra coisa. Aí, já não tem, aí teria duas bases aqui, né? Aí aqui ele vai ter uma base que é 2 elevado a x vezes e elevado a menos x. Né? Desculpa, isso aqui não, né? Se ele for assim, ó. Esse aqui é o que é de verdade. Ficou igual aqui. Entenderam? Se for e elevado a 2 elevado a menos x, aí você teria 2 elevado a x vezes e elevado a x. Aí esses aqui são dois gráficos de produtos de exponencial. Aí é um outro gráfico. Mas o que foi passado aqui não foi isso. Deu para entender? Sim, deu. Ele apagou aqui ou eu que mudei de slide? Vai ficar esse rabisco aqui, tá ruim, né? Vou apagar esse trem aqui. Professor, e por que a imagem é de menos 1 até infinito? Vamos lá.
Ó, o domínio é qualquer número real, né? Então o x pode ser qualquer número para a direita e para a esquerda. Mas a imagem, não. A imagem que ela vai gerar aqui no eixo y, né? Tem alguns valores. Primeiro, ela pode assumir qualquer valor para menos infinito? Não pode. Tá? A gente está vendo pelo próprio comportamento da função, ó, que quando x tende a infinito, então quando é elevado a mx, né? Se isso aqui, né? Se x tende a infinito, esse número vai tender para quanto? É elevado a menos um número muito grande. Né? Isso aqui não é igual a 1 elevado a epsilon elevado a x. Quanto maior esse expoente, maior esse número. Então, se x tende a infinito, isso aqui tende a quanto? Tende a zero. Então, quando x tende a infinito, que é o real, né, que ele permite x até infinito, a imagem vai até menos 1. Ela não vai chegar até menos infinito. Ela para em 1, menos 1. Porque se essa função tendeu a zero, se eu fizesse aqui o limite... Tá? A gente não vai ver, a gente vai ver ainda a definição do limite como é que é, né? Mas se eu fizesse um limite aqui, ó, na minha função, meio de e elevado a menos x menos 1, com x tendendo ao infinito, positivo, né, nesse caso, ou nesse caso, isso, positivo, né? Então você está tendendo para cá, né? Para cá, ó, x tendendo ao infinito. Esse número aqui vai tender a zero e esse limite vai dar menos 1. Porque esse primeiro termo aqui, né? Cadê? Espera aí. Coloquei errado. Esse número aqui, ó, vai tender a zero quando x tende a infinito, sobrou menos 1. Então, a imagem para x vindo para mais infinito é menos 1. E a imagem para quando x for para menos infinito? X para menos infinito agora vai levar para infinito. Vou fazer aqui. Agora, se eu tiver o limite de x tendendo a menos infinito, ou seja, para o lado de cá, ó, então antes eu estava vindo para x tendendo a infinito, vindo para cá. Agora eu estou indo para x tendendo a menos infinito, indo para o lado de lá da função. Para o lado de cá eu já vi que ela tende a menos 1. Se eu estiver indo para menos infinito, essa função vai tender para quando? Aí aqui, ó, e elevado a menos x, né? Então aqui seria meio de e elevado a menos x menos 1. O que acontece? Explode agora, né? Explode não, vai para infinito, né? Então imagina, quando o x aqui é menos infinito, se eu tiver menos infinito aqui, o exponencial de um número positivo muito grande, isso aqui vai tender a infinito. Então, esse cara vai tender a infinito. Vocês conseguem ver isso? Infinito menos 1 infinito. Sim, aqui não é o limite, a gente não está calculando o limite ainda não, apesar de ser mais ou menos essa forma que a gente vai fazer no próximo capítulo. Mas aqui é só para vocês verem que quando o x tende a menos infinito, esse número vai dar um número positivo, né? Se x é menor do que zero, ó, isso aqui vai dar o que no final? Vai dar exponencial de um número elevado a infinito, que é muito grande. Então, por isso que ficou de menos 1 para quando o x tende a mais infinito, até infinito quando o x tende a menos infinito. Então, para cá, com x tendendo a menos infinito, o y tende a infinito, e para cá, vou pegar outra cor aqui. E para cá, né, para esse sentido, quando o x tende a infinito, y tende a menos 1. Conseguiu entender? Sim. Tá. Então, vou salvar aqui, que eu mando para vocês com os rabiscos. Então, vamos para a última sessão agora. Esse daqui não vai ter como eu mandar. Vocês têm que ter o programa para abrir, né? Não precisa. Então, vamos abrir a última sessão que a gente planejou para hoje. A gente vai entrar, continuando, para fechar o capítulo, funções inversas e logaritmos. Então, a gente viu, faltaria só essas duas, né? Que a gente vai ver que existe uma relação entre o logaritmo e o exponencial, que são funções inversas, assim como a integral e a derivada. Tá? Mas isso aí é a ideia agora. A próxima função x e 1 sobre x seria a função inversa também, né? Então, a tabela fornece os dados de uma cultura de bactérias, ó, bem parecido com aquele que a gente fez, que começou com 100 bactérias no tempo 0 em horas, chegando a 586 bactérias no tempo de 8 horas.
no meio limitado em nutrientes. O tamanho da população foi registrado em intervalos de 1 hora. Então, a gente tem N como função do tempo. Então, o nosso N, que é o número de bactérias, é uma função que depende do tempo, né? Então, se um biólogo passasse a interessar pelo tempo necessário para a população alcançar vários níveis, né, ele poderia estar pensando no tempo como uma função, né, dessa população de N. Essa função é chamada função inversa de f. É denominada com f elevado a menos 1 e deve ser lida inversa de f. Então, só para vocês entenderem, né? Aqui a gente teria... aqui ele está falando se fosse o invertido, né? Então, se a gente pegasse a função inversa do n, a gente descobriria qual que é o tempo para a população atingir um nível n. Então, em vez, seria o inverso, né? Num caso, a gente tem n de t, e num certo t, você descobre o número da população. Agora, se eu achar a função inversa de n, que seria tempo é igual a função inversa de n, eu já vou descobrir não a população, mas o tempo para atingir tal população. Seria como se fosse invertido. Então, nesse caso, a gente teria n como sendo, né, a nossa variável, né, e não tempo, e a nossa função seria os tempos, de 0, 1, 2, 3, 8 horas. Então, basicamente, a gente está invertendo os sentidos daquela função. Então, os valores de f a menos 1 podem ser encontrados na tabela 1, ao contrário, ou consultando a tabela 2. Então, aqui seriam os números tempo e n em função do tempo. Invertendo essa função, fazendo a inversa dela, a gente teria níveis de população, e aqui seria em função, o tempo em função do nível de população, em vez de ser a população em função do tempo. Por exemplo, o f, a função inversa em 550 é igual a 6 horas, pois f de 6 é igual a 550. Então, se a função população no tempo de 6 horas é 550 bactérias, a função inversa de 550 bactérias são 6 horas. É isso que ele está ilustrando. Nem todas as funções possuem inversas, né? Algumas possuem, algumas não. Então, a gente vai tentar ver esse comportamento, se é inverso ou não, através desse diagrama de flechas. E aí a gente vai discutir o que seria injetora ou não injetora nesse tipo de função. Então, vamos comparar as funções f e g com esse diagrama de flechas. Então, a gente tem uma função f e uma função g. O que a gente repara? F nunca assume duas vezes o mesmo valor. Então, a gente vê que em todos os pontos, né, que a gente tem a entrada de A para a função 1, 2, 3, 4, cada uma dessas entradas gera somente um valor de saída, 2, 4, 7, 10. No caso da função G, a gente tem dois valores de entrada, 2 e 3, que geram o mesmo valor de saída. Então, a gente tem duas vezes o mesmo valor na saída. Então, em símbolos, né, o que significa? Que a função g no ponto 2 é igual à função g no ponto 3. Ambas valem 4. Mas, né, uma função, ela sempre tem que ser uma função num ponto qualquer, ela é sempre diferente de uma função em outro ponto, se esses pontos fossem diferentes. Então, nesse caso, né, a gente pode falar que f é injetora, porque cada entrada tem uma saída, e g não é injetora, porque ela tem duas entradas que geram só uma saída. A gente vai escrever isso de uma forma melhor. Então, funções que compartilham essa última propriedade com f são chamadas funções injetoras. Quais últimas propriedades? Essa propriedade, que a imagem gerada por dois domínios, né, diferentes, nunca vão ser iguais. Então, se eu tenho dois domínios diferentes, a x1 e x2 diferentes, a imagem ou a função nesses dois pontos nunca vão ser iguais. Se isso acontecer, que é o caso A, o caso F, ela é injetora. Se isso não acontecer, que é o caso de baixo, ela não é injetora. Então, a função injetora é que ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. Sempre que os valores de x, nesse caso, são diferentes, a função tem
valores diferentes. Isso entra um pouco naquele trema da que a gente tinha discutido, se era uma função ou não, quando você coloca uma linha que corta essa função em 2 pontos. Né? Nesse caso, né, não representa uma função, a gente tinha visto antes. Né? Então, vamos pegar aqui, ó, se uma reta horizontal intercepta o gráfico f em mais de um ponto, então a gente vê que existe números x1 e x2 que a função vale o mesmo ponto. Então, aqui, ó, a gente tem uma função onde uma reta em rosa tem os mesmos valores para x1 e x2. Então, isso significa que f não é uma função injetora. Lá atrás, a gente viu que ela não representava uma função. Aqui a gente está falando que ela não é injetora. Portanto, existe um método geométrico para determinar se a função é injetora. Qual que é esse método? É o teste da reta horizontal. Uma função é injetora se nenhuma reta horizontal intercepta seu gráfico em mais de 2 pontos. Então, a gente fez o teste da regra vertical, que é a função não existe se ela tiver 2 pontos no eixo vertical. E agora a gente tem um teste da reta horizontal que fala se ela é injetora ou não. A função f de x elevado ao cubo, x elevado ao cubo, é injetora? Então vamos ver. Se x1 for diferente de x2, x ao cubo elevado, x1 elevado ao cubo é diferente de x2 elevado ao cubo, 2 números diferentes não podem ter o mesmo cubo. Portanto, pela definição, a função existe com números diferentes para 2 entradas, ele tem 2 saídas diferentes, então ela é injetora. Todo mundo entendeu esse exemplo? Vamos para o próximo. Entendi. Solução 2. Da figura vemos que nenhuma reta horizontal intercepta o gráfico x ao cubo em mais de um ponto. Então, se a gente desenhar o x ao cubo, a gente pode fazer qualquer reta horizontal aqui que nenhuma delas intercepta o x, o y, né, em 2 pontos. Então, ela é injetora. É 2 formas de ver. Uma com argumentos, mostrando que 2 números dão 2 domínios diferentes, dão imagens diferentes, e a outra forma seria desenhando. Logo, pelo teste da reta horizontal, f é injetora. As funções injetoras são importantes, pois são as que possuem função inversa, de acordo com a seguinte definição. Então, a gente viu que para uma função ser t inversa, existir como você usar o inverso da função, ela tem que ser injetora. Então, se uma função injetora com domínio A em imagem B, então sua função inversa vai ter domínio B em imagem A, definido por essa relação, com f elevado a menos 1, para todo y em B. Então, o domínio e a imagem vão se inverter quando a gente está alterando, fazendo a inversa. Essa definição diz que se f mapeia x e y, então a inversa de f mapeia y de volta para x. Se f não for injetora, então a inversa de f não vai ser exclusivamente definido. Então ela pode ter mais de um valor, não nos interessa nesse caso. Então o diagrama da seta indica que a função inversa reserva o efeito de f. Então, ó, se eu aplico a entrada x na minha função, ela solta meu domínio y. Agora, se eu pego a inversa, eu entro com meu domínio em y, que vai ser a minha entrada, e ela fornece como saída a minha posição em x. Então, o domínio de f de menos 1 é igual à imagem de f. E a imagem da inversa de f é igual ao domínio de f. Vamos lá pegar o exemplo. A função inversa x ao cubo, qual que seria a função inversa dela? 1 sobre x ao cubo, que é x elevado a 1/3. Por quê? Vamos tentar mostrar isso. Se eu aplico a inversa de y, eu tenho que encontrar... Opa, desculpa aí. Então, a inversa de y é igual à inversa de x ao cubo, certo? A inversa é x ao cubo elevado a menos 1, a menos 1/3, né, se eu faço esse produtivo, e isso vai dar igual a x. Ou seja, né, basta eu, nesse caso, né, substituir o expoente 3 por 1/3. Então, não confundam menos em f elevado a menos 1 com expoente. Isso aqui não é expoente. Então, não significa que é 1 sobre x. Significa que é a inversa. Então, a inversa de x ao cubo
é x, né? Mas até que tá errado, né? Faltou o x ao cubo, né? Faltou um x ao cubo aqui. Ele comeu mosca aqui. Assim, 1 sobre f de x poderia toda a vida ser escrito assim. Mas essa notação de f menos 1 é a notação da inversa, e não a notação do expoente invertido, que seria esse de baixo, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Se a gente tem uma função que f no domínio 1 tem imagem 5, f no domínio 3 tem imagem 7, f no domínio hoje tem imagem m10, qual que é a inversa da função em 7, em 5 e em menos 10? Vocês conseguem falar de cabeça? Quanto que seria a inversa da função em 7? 3? 3. A inversa da função em 5? 1, não é isso? E a inversa da função em menos 10? 8. Então, da definição de f de menos 1, a inversa de 7 é igual a 3, porque a função de 3 é igual a 7. A inversa de 5 é igual a 1, porque a função de 1 é igual a 5. A inversa de menos 10 é 8, porque a função de 8 é menos 10. O diagrama torna claro que f de menos 1 reverte o efeito de f nesses casos. Então, a função inversa reverte entradas e saídas. Então, a gente tinha uma função que fazia que uma entrada 1 saía 5. Se eu usar a inversa da função, a entrada 5 gera 1. A entrada 7 gera 3. Então, esse é o efeito de você utilizar a inversa. Ela vai reverter entradas e saídas. Por isso que vai trocar os domínios com as imagens, né? Os domínios que entraram nessa função, ó, f, né, viraram imagens aqui. Quando você pega a inversa, agora o meu domínio é a imagem que eu tinha em B e a minha imagem era o domínio que eu tinha em A. Vocês conseguem ver? Então tem uma inversão dos domínios e das imagens em relação quando você usa a função inversa. A letra x é usada como uma variável independente, então quando nos concentramos na inversa, em vez de f, geralmente revertemos os papéis de x e y na definição 2 e escreveremos. Então, a função inversa de x é y. A função de y é x. A forma de escrever. Substituindo y na definição 2 e em 3, obtemos as seguintes equações de cancelamento. A inversa da própria função é o próprio x. Então, a inversa da função... A função inversa... É porque é aquela coisa, né? Se a gente usar a função como função da inversa, ela vai gerar a própria função. E se a gente fizer o oposto, né? Que é fazer a função da inversa, ela vai gerar também a própria função. Isso é aquele que a gente viu, né? De fazer f de g e g de f. Nesse caso, se você faz a função da inversa em f, ou a f da função da inversa, os dois dão o próprio valor de f. Ou seja, não importa a ordem que você faz. Só que nesse de cima é para todo x em A, porque a sua entrada ficou sendo em Y, e aí você gerou uma saída em X, então seu domínio aqui de entrada é 1, e aqui o domínio de entrada é outro. Então por isso que é para todo X que vai estar no domínio de A ou no domínio de B. Aqui quem está entrando o f de X vai ser no domínio de A, quando entrar a inversa vai ser no domínio de B. Aqui estaria uma máquina para mostrar isso, né? Então a primeira lei do cancelamento diz: se começarmos com x, aplicarmos uma função, e em seguida aplicarmos a inversa, a gente volta para o valor de x. Então é aquela ideia que está f aplicada na inversa. E da mesma forma, se a gente pega uma função e aplica a inversa e x, a gente volta para x. Então a função inversa desfaz o que f faz. Então aqui entrou com um domínio, saiu como imagem. Usou a função inversa, essa imagem voltou novamente e virou um domínio. Só que agora aqui esse é o domínio dessa nova função e essa é a nova imagem que ficou igual ao domínio do sistema anterior. Né? Então a segunda equação está falando que f desfaz o que f de menos 1 faz. Se for para o lado de cá ou para o lado de lá. Então se a gente pega f de x igual a x ao cubo, e a gente sabe que a inversa de x é igual a x elevado a 1/3. As equações de cancelamento ficam como? Então vamos fazer o primeiro caso,
que é a função inversa, onde x vale f de x. Então, eu peguei a função inversa, que é x elevado a 1/3, e substituí a função de x, que vale x ao cubo. E eu achei que isso vale x. Se eu pego agora o contrário, eu faço a função do x sendo a função inversa, a minha função inversa é 1/3, e fora tem 3, eu encontro o mesmo valor de x. Então, elas dizem que a função cubo e a função raiz cúbica cancelam-se uma a outra quando aplicadas sucessivamente, ou seja, elas são a inversa. O cubo e a raiz cúbica são raiz inversas. Se eu aplico essa e depois essa, eu volto para a função x. Se eu aplico essa e depois essa, eu volto para a função x. É o que está mostrando aqui. Vamos ver agora como calcular essas funções inversas. Então, se a gente só viu qual que varia ela, né? Ela vale x elevado a 1/3. Mas por quê? Como que a gente calcula ela? Então, se a gente tem uma função e é capaz de resolver essa equação para x em termos de y, então, de acordo com o definição 2, a gente tem que ter um x, que é a função inversa de y. Então, se a gente quiser chamar agora a nossa variável independente de x, a gente troca x por y e chega à equação y igual a f a menos 1 de x. Então, como achar a função inversa de uma função injetora, que são as que têm inversa? Primeiro, a gente escreve a função y em função de x. Isolamos x na equação, escrevemos em termos de y, se possível. Então, você vai isolar o x no lado de cá e vai mandar o y para o lado esquerdo. Para expressar a inversa, então agora a gente tem que expressar como uma função de x, a gente troca x por y e a equação resultante vai ser a nossa equação invertida. Talvez não ficou muito claro aqui, né, no termos geral. Vamos fazer um exemplo daqui a pouco para a gente ver. Então, o princípio de trocar x e y para encontrar a função inversa nos dá um método de obter o gráfico invertido da função a partir da função de f. Uma vez que a função de a no domínio A é igual à imagem B, se eu tenho a inversa do meu domínio B, ele tem que gerar uma imagem A. Então, o ponto A e B está no gráfico se f, se somente se o ponto BA estiver no gráfico de menos 1. Então, eles têm que ter. Né? Então, porém, obtemos o ponto BA e AB refletindo em torno da reta y igual a x. Então, aqui seria, né, o ponto da função e o ponto da função inversa. Então, conforme ilustrada abaixo, né, se a gente tem uma função e a gente quer calcular essa inversa, a inversa dela pode ser espelhada em relação a y igual a x, que é o que a gente viu que vira função ao aplicar a inversa, e ela fica espelhada em relação a esse eixo. Então, o gráfico da função invertida é obtido refletindo o gráfico de f em torno da reta y igual a x. Vamos tentar fazer esse caso daqui, né? Seguindo essa regra. Eu acho que faltou um exemplo aqui. Então, a gente tem a função, seguindo aqui, né? A gente tem a função y é igual a nossa função de x, que é o x ao cubo. A gente quer encontrar a inversa. Então, primeiro, isole x na equação. Ao isolar o x nessa equação, então eu vou ter que x agora é igual a raiz cúbica de y. Né? Ou isso aqui é igual a y elevado a 1/3. Né? Isole x nessa equação escrevemos em termos de y. Então, escrevemos x em relação a y. Para expressar agora a função inversa com uma função de x e não uma função de y, troque x por y. Então, a ideia seria, para representar essa nova função inversa, então aqui a nossa função f, a nossa função inversa f a menos 1 de x, dessa função daqui, que era x ao cubo, é só trocar o y pelo x, vale x elevado a 1/3. Todo mundo entendeu? Então, se eu aplicar, igual a gente viu, f de f' da inversa de x, o que eu vou achar? A minha invertida de x é essa, x elevado a 1/3. Se eu coloco na função f, que é x de 3, eu acho x. E aí, se eu faço o contrário, f de linha da minha função f de x, eu também encontro x. Isso que a gente viu anteriormente. Então, na hora que eu vou ver o gráfico dessa função, ela é um espelho em torno de y igual a x. Porque se eu aplico a função duas vezes, ela sempre vai dar a minha própria variável x, né?
Então, na hora que eu fosse representar essa função x ao cubo, né, que seria um crescimento, e a sua função inversa, vai ficar meio ruim aqui, talvez, né? Então, isso aqui eu teria um crescimento, sei lá. Esse é o que ele desenha aqui. Tá ruim de desenhar isso depois, né? Ele não bota aqui não, né? Vamos ver se nosso amigo, se funciona bem aqui. A gente mostrar isso. Então, vou colocar aqui x elevado ao cubo. Está aí nossa função. E como que seria a inversa dessa função? Então, essa função é f de x elevado ao cubo. E aí, se a gente fosse calcular a inversa, deixa eu ver se ele já tem o cálculo dela aqui. Não, seria o x elevado a 1/3, né? Então, vamos colocar aqui, vamos criar a função x elevado a 1/3. Perfeito. Então, se a gente for olhar as duas funções aqui, ó, a gente consegue ver que elas são bem definidas, em torno do centro de simetria y igual a x. Então, aqui, ó, de azul, a gente tem, de verde, a gente tem x ao cubo, que é a nossa função. Qual que é a nossa inversa graficamente? É x elevado a 1/3, que a gente calculou agora, que é a de azul. E como que está passando o gráfico y igual a x? De vermelho. Então, essa simetria aqui, né, que a gente está vendo aqui, é o que o livro fala que acontece quando você representa graficamente uma inversa. Conseguiram visualizar, gente? Tá dando para ver aí? Ô, professor, tem como você colocar um 10 no lugar do 3 ali, só para testar? Aumenta ali o expoente ali, coloca um 10 ali. Tem que ver se a inversa seria 1 sobre x de 10, né? Mas nesse caso aqui, ela também teria uma simetria, né? Pelo menos em relação a essa parte, porque eu não sei se ele está definido para número negativo, né? Ele pode estar explodindo. Mas se a gente olhar essa parte positiva daqui, ó, pode ser até que ela não tenha, pode ser que ela não seja bijetora, né? Mas aqui a gente consegue ver que o verde, ó, o verde em relação ao azul, ele está simétrico em relação a x sobre y. Então pode ser que no domínio de 0 a infinito, ela seja essa inversa. E de 0 a menos infinita da 0, não tem a inversa. Entendeu? Sim, entendi. Mas ela está simétrica lá. Continua simétrica em termos de x em relação a y lá. Continua simétrica. Tá? É só para tentar ilustrar isso daqui que a gente viu. Opa. Aqui, né? Que a gente viu aqui. Para não ficar... Para ver essa simetria que ele está mostrando. Então, a gente consegue ver essa simetria, né, que acontece quando a gente está representando uma função inversa. Né? Ou para qualquer função, igual está mostrando aqui. Se ela tiver a inversa. Então, vamos para as funções logarítmicas. Essa aí é a última função que a gente vai ver nesse capítulo. Então, as funções logarítmicas, né, a gente pode escrever elas. Então, se a gente tem um número a maior do que 0 e a diferente de 1, a função exponencial ela é crescente ou decrescente. E, portanto, injetora pelo teste da reta horizontal. Então, se a é maior do que 0, né, nessa i diferente de 1, a gente tem que ela é crescente ou decrescente. Engraçado que ela pode ser crescente ou decrescente. Não, dependeria do sinal que está aqui na frente do x, né? Se tivesse negativo, seria decrescente. Se tiver positivo o valor de x, ela seria crescente. É isso que ele quer dizer, né? Então, vai existir uma função inversa chamada função logarítmica com a base a. Então, para a maior do que 0 e a diferente de 1, essa função a exponencial, ela é crescente ou decrescente, e a inversa dessa exponencial, ela é chamada de função logarítmica, com a base que a estiver. Então, pode ser na base 10, na base e, em qualquer base, denotado por log na base a, onde a é
esse mesmo A que foi utilizado na exponencial. Então, se a gente usar a formulação da função inversa, o que a gente vê? Que essa aqui é a formulação geral, né? A inversa da função em x é igual a y. Então, a função de y tem que te dar o valor de x. Essa é a definição geral. Para logaritmo, como que ela ficaria? O logaritmo da base a de x é igual a y. Então, a elevado a y é igual a x. Por quê? Log de a é a função inversa do exponencial. Vocês já chegaram a fazer alguma conta assim? Quando você tem um número exponencial, aí você tira o logaritmo desse número que cai a base. E aí, na hora que cai a base, você consegue resolver a equação de uma forma mais simples. Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso no segundo grau, mas é isso. Não foi dito, né? Mas por que o logaritmo de um número exponencial fazia com que a base caísse? Porque elas são funções inversas. E aí, se eu aplicar essa função no meu exponencial, vai cair a base e eu vou encontrar o valor do expoente. Então, vamos continuar. Dessa forma, se x é maior do que zero, então o logaritmo da base a de x é o expoente ao qual deve se elevar a base a para se obter x. Então, por exemplo, log na base 10 de 0,01 é igual a menos 3. Por quê? 10 elevado a menos 3 é igual a 0,01. Conseguiram ver isso? Que uma está sendo o inverso da outra? Sim. Tá. As equações de cancelamento, quando aplicadas a função e a sua inversa, vão ficar como? No caso da exponencial e logaritmo, né? O logaritmo na base a de a elevado a x é igual a x. Então, você sumiu com a base. O exponencial do logaritmo de a de x é igual a x. Esse aqui vale para qualquer número real, o de cima, e o de baixo só para x maior do que zero. Porque senão o log vai cair para menos infinito, né? Vai cair para zero. A gente pode até tentar não, né? Podemos representar isso na nossa GeoGebra. Cadê ele aqui? Ótimo. Podemos colocar aqui para vocês terem uma noção, né? Podemos fazer a equação, por exemplo, 10 elevado a x elevado a x. E aqui a função inversa dela, que vai ser qual? Log. Olha lá como é que escreve, ó. Já dá até a dica, ó. Log 10. Não é isso? De x. Log da base 10 do valor de x. Ai, não gostou do jeito que eu escrevi aqui, não? Ótimo. Log de 10 abaixo de x. E olha, se a gente olhar as duas aqui, ó, as duas sendo a inversa uma da outra. Então, ó, 10 elevado a x, que é o exponencial, é essa verde. Tá para cá. Log de 10 na base de x é essa azul. Então, podemos diminuir a base aqui, se quiser, ou colocar, deixa eu ver se ele aceita o e. Que é aquele que passa por 1. Ah, aceita lá. Aí o e passa pelo 1, tá vendo? Então, log e da base e também vai ter que passar por 1 aqui embaixo. Ó. Cadê? Ele corta em 1 nesse eixo, aqui, ó. Enquanto que o outro corta em 1 nesse eixo. Perfeito. Todo mundo consegue ver? Então, aqui, ó, são as funções inversas, exponencial e logaritmo. Ou seja, se eu tiver o logaritmo da exponencial, eu descubro a base x, o número x. O log de e dá o vermelho. O e do log dá o vermelho. Então, se eu faço o log do exponencial, eu encontro o x. Se eu faço o exponencial do log, eu encontro o x. Uma é inversa da outra. Então, a função logarítmica tem um domínio, o log, né, que vai de 0 a infinito, e a sua imagem pode ser qualquer número real. Seu gráfico é a reflexão do gráfico A em torno da reta y igual a x, que eu acabei de mostrar para vocês ali, né, no GeoGebra. Então, a figura mostra o caso em que o A é maior do que 1. Então, para A maior do que 1, ela fica desse jeito.
As funções mais importantes têm essa base a maior do que 1, como, por exemplo, o exponencial, a base 10, né? O fato de y elevado a x é uma função que cresce muito rapidamente para x maior do que 0, igual a gente está vendo aqui no azul, está refletido no fato que o logaritmo é uma função de crescimento muito lento para x maior do que 1. Então, aqui, enquanto aqui cresce muito rápido para x maior do que 1, a função inversa cresce muito lento para x maior do que 1. Então, para que é usada a base logarítmica? Quando a gente tem um crescimento muito grande, e aí a gente não quer, a gente quer mostrar esse crescimento muito grande, exponencial, como sendo num gráfico que seja um pouco mais comprimido. Então, esse que é o efeito da gente fazer o log. Né? A figura vai mostrar os gráficos do logaritmo na base A, com vários valores de A maior do que 1, como que eles oscilam. Então, para o log da base A, como que ele oscila? Então, para log, quanto maior a base, mais lento é esse crescimento. Quanto menor a base, maior é esse crescimento. Uma vez que log da base A de 1 é igual a 0, porque A elevado a 0 é igual a 1, todas as funções vão passar por x igual a 1. Isso aí a gente viu aqui no gráfico, né? Ó. Todas as funções vão passar por x igual a 1. É o que está aqui mostrando. A gente poderia brincar aqui, né? Eu vou apanhar um pouco aqui, talvez, para fazer isso. É no log E, né, que a gente está fazendo. Aqui eu teria que definir. Vamos falar um A igual a 5. Aí aqui ele pode colocar o A aqui nessa base. Vamos ver se ele vai aceitar. Ótimo. Só que eu quero que A varie. A igual a menos 5 a 5. Não. Deixa eu ver se eu consigo variar os valores de A. Tabela de valores. De menos 2 a 2. Passo 0,1. Vamos colocar de menos 10 a 10, mas não sei se vai poder todos, né? Deixa eu ver, cadê? Não vou perder muito tempo aqui, não. Tem a forma certa de você colocar aqui para você fazer isso. Vou apagar tudo aqui. Ele tem uma ordem que ele gosta que entre. Talvez seja log de A na base X. Ótimo. Então ele aceitou. Onde eu posso variar meu A. Aqui, ó. Então aqui eu posso brincar um pouquinho, ó, com aquilo ali que foi. Então eu posso manter uma outra entrada aqui, sei lá. Log de X direto, na base 1. E aí eu vou variar o valor desse aqui para vocês verem, ó. Então é aquilo que ele está mostrando, ó. Quanto maior ou menor, ó, negativo ele inverte o lado e positivo é a forma que ele está crescendo, né? Talvez teria que dar um zoom aqui. Né? Então a gente vê que para números maiores ele tem um crescimento mais lento do que para números menores. Vamos voltar aqui. Seria isso aqui que está sendo ilustrado, né? Como é que o log varia a função logarítmica, né? A base dele. Então, as seguintes propriedades podem ser tiradas dessas funções logarítmicas que correspondem às exponenciais, que são a inversa. Então, se x e y foram números positivos, o log do produto é igual à soma dos logaritmos. A divisão, o log da divisão é igual à subtração dos logaritmos, igual está aqui. E se eu tiver um logaritmo de um número elevado à potência, essa potência pode cair e multiplicar o logaritmo. Tá? Então, essas três propriedades são muito utilizadas no logaritmo. Então, um exemplo usa as propriedades dos logaritmos para calcular log de 80 na base 2 menos log de 5 na base 2. Então, utilizando a propriedade 2, se eu tenho as duas bases iguais, que é 2 e a subtração, isso é igual ao log de 80 dividido por 5. Então, log de 80 menos log de 5, né, na mesma base, é o log da base 2, 80 dividido por 5, que é log de 2, 16 da base 2. Então, 2 elevado a x é igual a 16, x vale 4. Vocês entenderam aqui? Aqui talvez foi pulado uma parte, né? Mas aí quando você tem o log de 2, da base 2 de 16, isso é igual a um valor que a gente quer descobrir. Então, 2 elevado a esse valor tem que ser igual a 16. Que é quanto? 2 elevado a 4. Logo, x é igual a 4.
logaritmos naturais. Então, das possíveis bases para os logaritmos, veremos no capítulo 3 que a melhor escolha da base do logaritmo é usando o logaritmo natural e, igual o expoente natural e. Então, ele vai ter uma notação especial que ele vai virar ln, que algumas pessoas chamam de logaritmo niperiano, ou logaritmo nominal. Né? Então, ln de x. Se a gente faz a igual a e, então o log de e vira ln. E aí as nossas propriedades podem ser descritas em termos de ln. Então, ln de x é igual a y, assim como o exponencial, o e de y é igual a x. Nesse caso, né, igual no outro caso do logaritmo, né? Se a gente está tirando o logaritmo do exponencial, vale qualquer número real. Se a gente faz o exponencial do logaritmo niperiano, vale só valores positivos de x. Em particular, se a gente faz x igual a 1, a gente descobre que o logaritmo niperiano de e é igual a 1. Encontre x se ln de x é igual a 5. Então, quanto que vale o logaritmo na base e de x? Então, da solução de 8, a gente vê que ln de x igual a 5 significa e elevado a 5 é igual a x. Portanto, x é igual a e elevado a 5. Se você tiver problemas com a notação ln, pode usar log da base e. Mas na calculadora todas têm o ln também. Então a equação torna-se log da base e de x é igual a 5, portanto, a definição é que o x vale e 5. A resposta não muda. Solução 2. Comece com a equação ln igual a 5, ln, logaritmo niperiano de x é igual a 5, então aplica a função exponencial a ambos os lados. Então a forma, né, de se fazer a solução, né, é aplicar o e dos dois lados. Ou aplicar o lado de cá, cai o x. Ou aplicar o e do lado de cá, não cai nada. Então fica x igual a e elevado a 5. Então, entendeu? Foi aplicada a base e no ln, então essa função é a inversa do ln, cai o próprio x. A forma mostra que os logaritmos podem ser utilizados em qualquer base, né? Isso vale para qualquer base, pode ser escrito assim. Então, a fórmula de mudança de base. Para todo número positivo, que é diferente de 1, a gente pode inverter a base fazendo que o log de x na base A é igual ao log de ln de x sobre ln de A. Calcule o log de 5 na base 8, correto até a sexta casa decimal. A fórmula 10 nos vai dar o quê? Que o log de 8 de 5 na base 8 é igual ao ln de 5 sobre o ln de 8. Aí você pode calcular o ln de 5, o ln de 8 e fazer a razão deles. Gráfico e crescimento do logaritmo natural. Como que ele funcionaria? Os gráficos exponenciais e suas inversas são indicados abaixo. Isso aqui a gente já tinha visto, eu mostrei no GeoGebra para vocês exatamente isso. A razão dessa curva, y igual a e de x, cruzar o eixo y em 1, segue que a sua curva refletida cruza o x em 1. Então, a função real corta em y igual a 1 e a função invertida em x igual a 1. Isso aqui a gente já tinha destacado. Assim como todas as outras funções logarítmicas com bases maior que 1, a função crescente é definida de 0 a infinito, com o eixo y como assíntota vertical. Ou seja, o logaritmo de x se torna um número negativo muito grande quando o x tende a 0. Então vamos tentar esboçar o gráfico para a gente fechar essa visualização da função logaritmo niperiano de x menos 2 menos 1. Então aqui está o passo a passo. Primeiro a gente representa o y igual a ln de x, que é esse primeiro gráfico da esquerda, passando pelo ponto 1, 0. Agora, a gente faz um deslocamento de 2 em x, igual está aqui, ó, faz um deslocamento de 2 para a direita. Então, a gente está representando essa relação, x menos 2. Agora, eu quero subtrair 1 de y. Então, eu desço o meu gráfico 1 unidade na direção de y. E aí, eu chego no meu gráfico final. Então, a gente deslocou 2 unidades para a direita e depois 1 unidade para cima para obter esse gráfico. Foi pedido. Embora o logaritmo niperiano de x seja uma função crescente, seu crescimento é muito lento quando x é maior do que 1. Então, ln de x cresce mais devagar do que qualquer outra força positiva de x. Para ilustrar esse fato, a gente vai comparar os valores aproximados das funções ln de x e da função x elevado a meio, na tabela abaixo. Então, está aqui ln de x e raiz de x. E a gente vê que à medida que o x aumenta depois de 1,
enquanto o ln de x cresce bem devagar, ó, e está indo para 11,5, depois de 100 mil, né, o valor de x de 100 mil, a raiz de x vai para 316. Então a gente vê que ele cresce bem mais lento, o ln, do que a raiz de x. Tanto que a razão dos dois está dando 0,04. Vamos fazer os gráficos das figuras 15 e 16. Então aqui está mostrando o ln de x, aqui está mostrando a raiz de x, e aí a gente consegue ver que se for, né, nesse caso, para números, né? Nesse caso a diferença é figuras 15 e 16. Ah, tá. Aqui está para números pequenos, né? Então um zoom nessa região aqui para números pequenos mostra que para números pequenos até parece que o logaritmo newtoniano de x cresce um pouco mais rápido do que a raiz. Mas para x muito grande, a gente vê que o logaritmo newtoniano tende a virar um valor constante, ou crescer bem lentamente, para 1000, por exemplo, enquanto que a raiz continua crescendo mais do que o ln. Então a gente pode ver inicialmente que os gráficos crescem a taxas mais comparáveis, né, até próximo paralelos, mas eventualmente a função raiz ganha do logaritmo. Alguma dúvida? Não.